Bom dia, obrigado, Marina. Queria iniciar agradecendo mais uma vez o GEPT pelo convite e dizer que é sempre um prazer estar participando aqui com colegas tão qualificados. E um ponto que eu admiro muito no GEPT é exatamente promover debates plurais, né? Então, é sempre bom estar aqui entre advogados e também ouvir as ponderações aqui da Procuradoria, porque a ideia é a gente ter uma visão mais ampla, talvez até enquanto país, do que cada um defendendo ali o que acredita no seu dia a dia. Bom, eu acho que a gente começou muito bem, a doutora Grace fez uma ótima linha do tempo, e aqui com o complemento do doutor Júlio, eu gostaria de tratar um pouquinho do julgamento do STJ, que eu acho que isso vai facilitar as nossas conversas, que seguirão na sequência, porque o julgamento do STJ, o repetitivo, ele fez uma distinção importante que eu acho que vale a gente considerar aqui, né, que é o tratamento a ser dado para crédito presumido e outras espécies de benefícios fiscais. O Dr. Júlio bem lembrou que o ponto central aqui é exatamente quando envolve benefício de ICMS, né, porque aí a gente acaba tratando da questão também já ponderada pela doutora Grace ali no final da fala dela, sobre a questão do Pacto Federativo. Então, em 2017, o STJ profere uma primeira decisão que tratava de crédito presumido, e, na ocasião, a relatora foi a ministra Regina Helena. Ela reconheceu uma violação ao Pacto Federativo, por entender que a União estaria invadindo ali a autonomia do Estado, ao pretender tributar ali pelo imposto de renda CSL, aquela diferença que o Estado estaria renunciando em favor do contribuinte. Esse é um ponto importante porque a gente analisa sob duas perspectivas. Primeiro, no contexto da própria federação, quando a gente relembra que um dos elementos centrais para um ente efetivamente exercer a sua autonomia é poder instituir suas políticas fiscais. Outro ponto é que, nesse contexto de exercer a sua política fiscal, dependendo da localização geográfica, um Estado vai adotar mecanismos diferentes de outros, porque ele precisa exatamente atrair investimentos, e nesse contexto vale lembrar que um dos fundamentos da República é exatamente reduzir desigualdades regionais. Então, a gente tem alguns exemplos de estados que tiveram um avanço muito significativo em termos econômicos a partir de concessão de incentivos fiscais. Vamos citar um aqui, por exemplo, o estado de Pernambuco, que se desenvolveu muitíssimo, atraindo empresas para o seu estado, e a concessão de incentivo fiscal ela é importante porque há um problema de logística, há questões também relacionadas à qualificação de mão de obra, e eu faço referência a esses dois pontos, logísticas e qualificação de mão de obra, para dizer que aquela distinção entre subvenção de investimento e custeio ela é importante, porque nem todo investimento significativo de uma empresa para mudar de um estado se resume a uma implementação ou expansão. Por exemplo, qualificação de mão de obra e logística não entraria nesses critérios. A exigência de constituição de reserva, que o Dr. Júlio bem demonstrou, já impede que esses valores que são recebidos pelo Estado sejam distribuídos, por exemplo, ao acionista. Então, necessariamente vai ter que ser empregado na atividade daquela empresa, ainda que não necessariamente na implementação ou expansão do empreendimento econômico. Então, naquele julgamento, em 2017, o STJ, ao reconhecer a violação ao Pacto Federativo, ele permite que não haja tributação pela União dessas parcelas de crédito presumido, independentemente de observância lá do artigo 30, né, que é exatamente que prevê esses requisitos de condição de reserva, por exemplo. E, na sequência, como houve aquela alteração da lei complementar que a doutora Grace bem demonstrou, esse ponto foi tratado também no STJ, que na ocasião entendeu que a alteração legislativa não teria o condão de mudar a orientação da Corte quanto à violação ao Pacto Federativo. Então, esse é um ponto importante porque, quando está olhando na perspectiva constitucional, a alteração infraconstitucional, no caso da lei complementar, ela não demandaria uma nova deliberação do STJ. Mas fato é que depois o STJ afetou o recurso repetitivo, 1182, e aí o STJ fez uma distinção entre os benefícios fiscais. A dúvida era se aquela orientação de violação ao Pacto Federativo também se aplicaria
para outros benefícios negativos, que eles chamaram de benefícios negativos de semestre, como redução de base de cálculo e alíquota. Na ocasião, o STJ entendeu que seria diferente as outras espécies de benefício fiscal, porque haveria o efeito de recuperabilidade no curso da cadeia, e, portanto, não haveria uma renúncia do Estado para atrair essa violação ao Pacto Federativo. Então, se o Estado ele concede o benefício, mas ele recupera essa diferença, não haveria ali necessariamente uma renúncia para atrair essa violação pela União do Pacto Federativo. Então, a exclusão desses outros benefícios ficou limitada à observância dos requisitos que a doutora Grace bem lembrou, estavam lá, por exemplo, no artigo 30 da 12973. Então, esse é um ponto importante, porque à medida que a gente avança com o novo regramento, se discute muito se nessa legislação nova, que vale agora a partir de 2024, o quanto se aplicaria aquela orientação do STJ. E o que se tem notado, acho que a doutora Caroline vai falar da jurisprudência, talvez vai ilustrar isso um pouco melhor, é que as discussões envolvendo crédito presumido, há uma tendência de aplicar ali algumas decisões dessa violação do Pacto Federativo, claro que muito embrionário ainda, essas discussões são novas, né? E já para benefício negativo, no contexto da legislação nova, não tem sido aplicado exatamente porque há dúvida sobre a extensão daquela orientação. Então, eu só queria, então, finalizar aqui essa minha primeira parte, que me parece que essa decisão do STJ ela é importante, na medida que separa os benefícios, uma vez que se a gente está falando na perspectiva constitucional de violação ao Pacto Federativo e, portanto, aplicável especialmente a crédito presumido, talvez a alteração legislativa não deveria impactar crédito presumido, embora a lei não trate essa diferenciação. Então, a lei, quando ela traz o novo regime, ela passa a conceder um crédito fiscal, em vez de autorizar a exclusão da base de cálculo, ela não fez uma distinção de crédito presumido, e a gente sabe que a interpretação da Receita é de que se aplicaria para tudo, inclusive para crédito presumido, a despeito dessa orientação jurisprudencial. Mas eu encerro aqui para a gente conseguir avançar